O ato 1 é considerado a ambientação. Não é quebra-gelo, galera, pelo amor de Deus. Não é falar do tempo, não é falar que bonita a gravata que o cara tá usando, não é falar que às vezes é legal, mas assim, de maneira genuína, eu tenho feito muita reunião, logo no começo, sem esse clichêzinho, tá? Hoje eu cheguei atrasado numa reunião e falei, galera, olha, eu vou falar a verdade, eu esqueci da reunião, ponto. Os outros racharam o bico, e eu não esqueci porque vocês não são importantes, eu esqueci porque eu estava fazendo um roteiro tão compenetrado, que quando eu pegar o seu roteiro para fazer, eu também vou estar tão compenetrado quanto eu estava. Isso aí é linguagem, é comunicação, galera. É você conseguir conduzir experiências no outro que você, obviamente, quer. Então, o outro, no começo, estava puto, e o ponto de virada foi ele rindo e acreditando que eu poderia fazer um roteiro bom para ele. Ambiente a sua história no ato 1, apresentando quem são seus personagens principais. Ou o personagem principal, o protagonista. Lembra que pode ser um celular que fala, tá? Pode ser tudo. Depois você introduz sobre o que é a história. Isso tudo na ambientação. Você vai introduzir o problema central, um só, o que o protagonista está vivendo, mas não aprofunda tanto no problema. Porque mais para frente, no ato 1, você vai abrir muitas perguntas que vão ficar na cabeça da audiência. Por quê? Porque o grande conflito acontece. O incidente incitante que tira a vida do protagonista do equilíbrio. Pode ser uma promoção que você não esperava e agora você tem muita responsabilidade. Isso é um incidente incitante. Incidente incitante não necessariamente é negativo. Você tem muitos filmes que a pessoa, de repente, ganha muito dinheiro no começo e isso passa a ser um problema na vida dela. É positivo, é negativo, é como a vida. A partir do momento que acontece esse incidente excitante, as perguntinhas começam a aparecer na cabeça da audiência. Onde vai dar, o que vai acontecer, mas tem que ser algo que a audiência reconheça, se identifique. Portanto, final do ato 1 é criado o quê? O desejo. Que, idealmente, tem que ser o mesmo desejo que a audiência tem, de preferência. Ou similar, mesmo se eu estiver contando a minha história, mas querendo vender a plot, o desejo que eu coloco na apresentação tem que ser um desejo que ele tem para a empresa dele, e ele vai falar, caramba, esses valores universais, esse desejo funcionam para mim. Então, assim, teve o final do ato 1, cria o desejo. E não é fácil criar o desejo. Você vai confundir com objetivo, com meta, com um monte de coisa, mas desejo é algo mais profundo. Você pode depois subdividir o desejo em outras coisas. É como no Breaking Bad, ele tinha o desejo aparente no começo de deixar dinheiro para a família, só que quando chega no fim ele mostra e revela o desejo verdadeiro. Eu fiz isso por mim, eu estava gostando, adorando, falando para a mulher isso no final. Então, a gente tem desejos inconscientes e dá para a gente trazer para o consciente isso. E nas empresas também. Galera, o ato 2... Vamos falar um pouquinho vou trazer mais um elemento do ato 2. Eu vou ficar indo e voltando, tá? Ato 1, 2, 3. Por isso que eu falei para vocês organizarem. O ato 2, ele, a partir do momento que algo acontece na sua vida e tira você da zona de conforto, o que você tem que fazer? Que eu não estou recebendo resposta, né? Ou, o que vai acontecer? Naturalmente, vão aparecer obstáculos no meio do caminho. Que você não queria, claro. Só que você vai ter que resolver. Ó. Arregaçar a manga, galera. Tem gente que não arregaça. Tem gente que desiste. E aí a desistência é o ato 3. Ato 1, rapidinho, desisti. Ato 3, clímax, se fudeu, foi para um vale e ao invés de ir para o topo. Acontece. As mesmas pessoas com os mesmos problemas podem de repente aproveitar e se dá muito bem olhar para uma oportunidade. Então, o ato 2 ele é o mais ele é o mais robusto, ele é o maior. Por que ele é o maior? Porque as complicações que ele traz, e na vida é assim, são muitas. E quanto mais complicação ele traz, maior vai ficando
né, o nível de complexidade. Mas uma hora vai ter que resolver isso. Eu sempre falo da história do Covid. E depende para quem você vai contar você vai ter cortes da história. O Covid começou e tirou todo mundo do equilíbrio, tirou o chão, tirou todo mundo da zona de conforto. Beleza. Acabou o ato 1. Se eu estiver contando a história lá na frente para os meus filhos de um vírus que quase acabou com a humanidade. Eu começo com isso, vem um incidente excitante, e aí, o que aconteceu depois? Eu posso escolher o planeta Terra como protagonista, falando de uma geral do que aconteceu com ela, ou eu posso escolher eu mesmo, o que eu fiz logo em seguida. Deu ruim, vou juntar aqui, juntei minha equipe. Que deve ser diferente do que alguém está fazendo do outro lado. Só que é o seguinte, eu juntei minha equipe, falei para eles e eles sabem que a gente vai ter que ficar em casa. E aí eu perguntei, o que a gente faz? Ação, e a equipe vai responder. Eu poderia simplesmente falar, olha, a gente vai fazer isso, isso e isso, mandar. A resposta ia ser outra. Percebe, então, que a partir de agora eu vou inserir outro elemento. É hora de explorar que o que acontece como resultado do ato 1 tem que ser uma relação de causa e efeito. Isto, a causa explica o efeito. Quando você entende a causa, você entende o efeito. Isso vale para a vida, galera. O ato 2, ele é um espelho da vida. Assim como os outros também, mas o ato 2... Por quê? Porque tem quebra de expectativas. Porque tem forças antagônicas atuando que muitas vezes você não sabe. Você está escondendo, você está fazendo uma apresentação. E hoje eu vi uma apresentação de um cliente que, meu Deus do céu, 100% dos slides eram números. Assim não dá. E eu falei, qual é o objetivo disso? Mostrar os números, mostrar... Eu nem sabia falar direito qual é o objetivo. Tira, joga fora isso, joga fora não, deixa no estacionamento. E vamos conversar. Quem é a audiência? Qual é a situação que a empresa está vivendo? Vendeu bem? Não vendeu bem? Como que vocês estão no Covid? Como que chegou aqui até agora? Qual que você acha que é o desejo dessa audiência, da diretoria dentro dessa reunião? E aí você vai falando, elas estão preocupadas porque a gente, esse ano a gente teve um desempenho muito pior que o ano passado e os 2 anos tiveram Covid, só que esse ano teve a segunda onda. Então a gente precisa se preparar para o futuro, só que a gente está com medo. Isso tirando deles. Vocês estão com medo, não estão? Estamos. Então, medo é algo que a gente vai ter que colocar nesse roteiro. E por aí vai trazendo as emoções e depois escreve. Aí você pega o seguinte, quando estiver escrevendo, no final você encaixa os dados, como o Maqui falou, para sustentar, talvez, alguma mensagem que você queira passar. Os personagens que vão aparecendo na história, no roteiro, eles podem aparecer no ato 2. Muitos. Você não faz tudo sozinho. Eu conto a minha história numa palestra do menino que só tinha uma chance antiga. Eu sempre cito, eu vou lançar a segunda parte ainda. Primeiro começa comigo, aí depois eu ponho a família, aí entra o meu primeiro chefe, depois entra a Daniela, que eu me apaixonei, e isso, aquilo. Os personagens são super importantes para quê? Desde que você coloque eles lá para ou ajudar ou atrapalhar você na jornada até o seu desejo. Se aquele personagem está lá e ele não está fazendo nada, não tem nenhuma relação em link com você, corta, não precisa dele. Vamos para o ato 3 agora. Anotar lá na folhinha do ato 3. Ato 3 é a resolução. É a parte do roteiro que você soluciona o problema. Não, nem sempre você vai solucionar. Aliás, na maioria das vezes, você vai trazer uma resolução, só que você vai ter as coisas positivas e as coisas negativas. O ato 3, ele resolve as questões que foram colocadas lá no ato 1, no incidente excitante. Só que não necessariamente do jeito que a gente quer. E o mais importante no ato 3, mesmo se o final for não tão bom, o que acontece, e é legal às vezes a gente fazer isso, porque a gente está
mostrando a realidade, e a pessoa vai valorizar. O que você pode trazer no ato 3 é o aprendizado que o protagonista teve com este desejo que não foi atingido. Por quê? Se no final o protagonista está transformado, a história foi boa. Se no final ele está igual ao começo, tem algum problema. E geralmente, quando você tem problema no final, não consegue acabar, o problema está lá no começo. Está lá no ato 1. Você tem que ver qual que é o evento mesmo que disparou a necessidade de um arco de história. No final, você pode ter finais abertos e finais fechados. Os finais abertos são as séries. Eu tenho feito isso muito com a empresa. Eles demandam uma apresentação numa convenção. Eu falo, você tá muito... evento é isso aqui. Vamos abrir e vamos começar a se relacionar com seus funcionários ou com seu cliente, como se fosse uma série. Então, o evento é o episódio 1. Dispara. Aí, to be continued. E a pessoa que está lá assistindo sabe que vem coisa por aí. Cria uma página tipo Netflix e vai colocando lá os episódios, vai lançando um de cada vez. Ah, mas e os assuntos tal? Você não tem assunto, se você não tiver assunto, fecha a empresa. Eu garanto que você tem muita lata de tinta. Lembra que eu falei da lata de tinta? O negócio é escolher que tinta que eu vou colocar e que obra de arte que eu vou mostrar. E faz uma história em série. Hoje em dia, o mais importante é o serialized storytelling, e não só o storytelling, the end. Porque o serialized storytelling pressupõe que você tem uma relação e continua. Não é como aquelas agências de propaganda que pegam uma propaganda e uma campanha que está realmente legal, mas ela quer jogar fora só porque ela quer mostrar a criatividade dela e não está pensando no resultado para o cliente. Pronto, falei. Vamos lá. Então, quando você resolve, que não é solucionar, depois disso, vem uma parte que a gente chama de resolução mesmo. Quer dizer, na realidade, a resolução é aquele respiro que você dá. Tá bom. Ele atingiu ou ele não atingiu? Ele se fudeu muito ou ele não se fudeu? Ele chegou aqui, ele tá arrasado. Ou ele chegou aqui, ele tá bem pra caramba. Como ficou a vida dele, da empresa, da área, do que for, pós-clímax? O clímax é um dos momentos mais importantes, junto com esse incidente excitante que eu falei para vocês. Então, você deve ter, quer dizer, você não deve ter apenas aquilo que o público, estou vendo aqui se tem alguma mensagem de pergunta, aquilo que o público espera. Não, surpreende. Faz com que o seu público, mesmo na resolução, a Marvel é boa nisso, né? Ela tem duas resoluções da história, e depois que passa os créditos, no final você sempre fica esperando uma pista para o outro. Pista e recompensa. Essa é outra coisa. Você pode plantar uma pista no começo, fazendo uma pergunta. Outro dia a gente fez uma apresentação para o The Economist, e no começo a gente falou qual é a relação de um bicho aí qualquer com a economia. Pum, parou. Fizemos uma apresentação e aí a gente mostrou a bolsa caindo, porque eu não me lembro muito bem, faz muito tempo. Mas eu lembrei porque a gente fez a pergunta no começo, fez a apresentação e no final, naturalmente, a audiência respondeu a pergunta. Todas essas complicações que surgem no ato 2 e levam para o ato 3, todos esses problemas, foram estabelecidos aonde? Ato 1. Então ato 1 filha da puta, né, meu? Ele é a vida como ela é. Você tá lá no seu dia a dia e, de repente, surge um problema sério, e que você tem que resolver. E depende isso vale para criança também. Meu filho, ele estava no clube jogando figurinha, depois, de repente, ele chegou para um cara e falou assim, eu te dou 20 figurinhas, você me dá uma, essa aqui, ó. O cara não quis, ficou bravo, aí o Bruno começou a ficar puto, ao invés de xingar o moleque, que era maior do que ele ligou para mim e falou, pai, tô muito puto. Qual que é o incidente excitante? Ele não conseguiu a figurinha, ele ficou, né, com o chão dele fora da realidade. Bruno, e aí? Eu quero acabar com ele, eu quero acabar com aquele cara. Eu falei, Bruno, e ele tava nervoso. Falei, Bruno, é o seguinte, qual que é o desejo depois que ele tá nervoso, blá, 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 blá? Voltar a um estado mais tranquilo e aprender com aquilo.
Eu falei, cara, você lembra do Darth Vader? Então, o Anakin Skywalker? Então, por que o Anakin Skywalker virou Darth Vader? Ah, porque estava com raiva, né, pai? Tem a questão do medo lá, da raiva. Exatamente. E aí não precisa falar mais nada. É muito melhor quando você mostra e não precisa explicar. E ele, de certa forma, lá do jeitinho dele, deve ter aprendido alguma coisa. A good story teach us something. Sempre. Uma boa história ensina alguma coisa pra gente. Sempre.